Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. No Reino Unido é bastante conhecida a macabra, horrível história do casal Fred e Rose West, que mataram um monte de moças e enterraram a sua casa no centro de uma cidade lá de Gloucester, tá? Isso já foi tema de vários documentários, até de uma minissérie ou microsérie da ITV lá de 2015, sei lá, Appropriate Adult, com um dos Glennisters, Robert ou Philip Glenister. Inclusive, quem era o protagonista tinha o sobrenome West também, como o casal aqui, que era o Dominic West. Preciso rever e trazer aqui no canal. Bem, agora, provavelmente esse caso horrível será conhecido mundialmente, porque em maio de 2025 a Netflix estreou a docusérie Segredos e Crimes de Fred e Rose West, que tem 3 episódios. E que deixou de fora uma informação assim deveras importante, mas dá para entender por quê. Só que antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então é assim, lá na primeira metade dos anos 90, um caso policial acabou fazendo com que, através de que os filhos, né, desse casal repetissem assim insistentemente: cuidado, senão vocês vão acabar enterrada no quintal como a Heather. A polícia começou a desconfiar de essas crianças falando tanto isso e começaram a investigar melhor, e não tinha só a Heather enterrada no quintal, não, gente. Tinha um monte de moças. No começo eles prenderam o Fred West, que defendeu a sua esposa, né? Mas depois eles viram que a Rose era uma vagabunda também. Então, essa minissérie, docu-série, vai contar essa história. O primeiro episódio chama Fred, foca nele. Depois vem Rose e depois vem o julgamento. É assim, eles dizem que tem imagens e áudios inéditos, só que eu não me lembro da série efetivamente mostrar pra gente quais são, onde são essas imagens inéditas e esses áudios inéditos, né? Eu me lembro que o que apareceu ali eu já sabia, mas eu não estou usando a minha sapiência né, com relação a esse caso para detonar a docu-série da Netflix. Não é isso. O que eu estou dizendo é, eu não percebi o que é novo. Onde que está essas novas evidências, né? Eu não vi escrito lá que aquilo era novo em relação ao que eu já conhecia. Bom, é claro, é uma história macabra. Eles vão dar voz para família de algumas das vítimas. Você vai ver como é muito comum nessas histórias. Assim, se a polícia tivesse agido, ou a lei tivesse se fosse mais severa, alguma coisa assim, em um determinado momento lá atrás, praticamente todas, se não todas aquelas mulheres poderiam ter sido poupadas, certo? Mas não foram, porque assim, tipo, do ano que eu nasci, 1967, até 1987, eles barbarizaram com isso aí, né? Então, e tinha gente ali enterrada para tudo quanto é canto lá. O que eu falei que eles deixaram informação de lado, não é nada que que fosse revolucionar o seu entendimento da história, caso você não a conheça. É que assim, os filhos, especialmente uma delas, a Anne-Marie, que hoje em dia é conhecida como Anne-Marie Davis, hoje em dia não, há muitos anos, porque ela casou e adotou o nome então do marido, né? Ela foi muito vocal com relação a criticar documentários e inclusive a minissérie feita pela ITV, né? Que era exploração, ela nunca poupou críticas às produções sobre o caso, embora de vez em quando ela participe de algumas. E a própria história da Anne-Marie é muito assim, ela conta na biografia e outras coisas que o irmão do Fred, o John, também abusava. Essas crianças eram assim, inclusive os clientes da Rose abusavam, e o irmão, ela conta que ela foi abusada não só pelo pai, mas pelo irmão do pai, pelo tio, centenas de vezes, né? Tanto é que essa moça depois
tentou suicídio mais de uma vez, né? Hoje em dia os irmãos eles não se conversam muito, por trauma e tudo mais. Então assim, essa parte, vamos dizer assim, talvez até por cuidado para não ser processada, porque essas pessoas então não querem aparecer, não conta a história, provavelmente, né? Mas se você for procurar a história da Anne Marie Davis, Annen, Marie Maria Davis, Davis, você vai encontrar informações. Elas tentam se pular em rio, enfim, imagina, gente, depois de tudo que aconteceu, né? Então, assim, mais um caso tenebroso, né, de serial killer, desta vez no Reino Unido, que a Netflix transformou em true crime. E olha que em maio um monte de true crimes entraram, hein? Tem um do casal lá, casamento letal nos Estados Unidos, que eu vou comentar assim que eu acabar de gravar esse vídeo aqui. Tchau.